Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, o filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Podemos ir nos sentando e cantando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Todos esses dias nós temos as profecias de Oséias. E hoje, você viu, a leitura começava assim: Israel era uma videira exuberante, a produzir uvas com fartura, mas quanto mais produzia frutos, mais multiplicava os seus altares aos ídolos. Quanto mais rico se tornava o país, tanto mais enriqueciam os monumentos sagrados, muito mais multiplicava os altares, muito mais embelezava os seus ídolos. E termina dizendo: seu coração está dividido. É uma coisa terrível esta. Realmente isso aconteceu com o povo de Deus. Mas algo pior aconteceu, que está um pouco mais abaixo, onde o Senhor diz que vai Ele mesmo exterminar toda aquela idolatria e diz: serão destruídos os templos dos seus lugares altos. Em geral, as pessoas não sabem o que sejam esses templos nos lugares altos. Uma coisa terrível que os pagãos tinham era a prostituição sagrada. Por que prostituição sagrada? Por uma ideia que a própria tentação colocou no meio deles, uma coisa depravada, mas que eles assumiram como coisa sagrada. Eles chegaram a esta concepção de que o melhor meio, o meio mais excelente de uma pessoa, especialmente um homem, entrar em contato com a divindade, era justamente o auge, o ápice do prazer sexual. Então aquele êxtase próprio do ápice do prazer sexual, eles pensavam, era a ideia que eles tinham, era o meio mais excelente de entrar em contato com Deus. Quer dizer, uma coisa terrível. Até esse contato com Deus totalmente materializado e agora pior, sexualizado. Foi uma inversão total que o demônio colocou
naqueles povos pagãos, mas era isso que eles viviam. Deixa eu dizer uma coisa pior: ainda existem seitas hoje que têm a mesma concepção e vivem a mesma coisa. Mas vocês podem calcular o que foi isto para o povo de Israel. Era por isso também que Deus não queria que eles tivessem contato com os pagãos. É por isso também que Deus não queria que eles se casassem com mulheres pagãs. Porque foi o que aconteceu. Casando-se com mulheres pagãs, elas trouxeram para Israel toda essa idolatria, e com essa idolatria também esses templos de prostituição sagrada, que até colocavam nos altos dos montes, nos altos das colinas, desculpe dizer assim, como essas zonas confinadas, onde se reservava para a prática da prostituição, também era nesses lugares altos, portanto, mais afastados, mais inacessíveis, mas lá em cima, construíam esses templos para a prostituição sagrada. Agora imagine você o que eram os homens de Israel subindo para esses templos, participando e vivendo esta mentalidade, que justamente para ter contato com Deus, para ter intimidade com Deus, para entrar na dimensão do divino, eles se entregavam à prostituição sagrada, para que na exaltação, no ápice, nesse êxtase do orgasmo, eles fazerem o contato com Deus. Uma verdadeira traição a Deus, mas eles viveram isto. Foi por isso também que eu explicava segunda-feira, que quando Deus escolhe Oséias, Ele faz isso, uma coisa inusitada que nós não podíamos imaginar, mas que Deus fez. Deus faz Oséias casar-se com uma mulher prostituta. E o mais bonito é que Ele conquista o coração dela, Ele salva ela, Ele a retira dessa situação, para que Oséias explicasse, para que Oséias entendesse, era isso que Deus queria fazer com aquele povo. E como eu contava, aquela mulher que foi retirada por Oséias da prostituição, depois de viver um longo tempo de fidelidade, depois de ter o seu primeiro filho, ela volta à prostituição, volta à traição de Oséias, e Deus manda que Oséias ame de novo aquela mulher, perdoe aquela mulher, a traga de volta para a fidelidade, para que Oséias entendesse, e mais do que entendesse, ele sentisse na sua carne o que é que Deus sentia pelo seu povo. Mas, meus irmãos, se hoje nós não vivemos uma prostituição sagrada, como o povo de Deus viveu, mas que nós vivemos realmente uma infidelidade para com o Senhor, é real. Porque todas as noites as pessoas têm a possibilidade de frequentar ou uma escola de Deus, ou uma escola de prostituição diante da televisão. Verdade ou não é? Uma escola de adultério, uma escola de obscenidade, uma escola de depravação. E nós sabemos muito bem, a grandíssima maioria do nosso povo escolhe justamente estar ali. Claro, porque assim como nos templos de prostituição sagrada, havia toda uma atração e todo um enfeite, porque a tentação faz assim justamente. É claro que essas novelas que se repetem hoje em todos os canais na televisão, quase não há mais escolha, são atraentes, muito atraentes, e aliás, como o brasileiro é noveleiro, está aí uma atração, uma sedução terrível. E nós temos visto, o nosso povo vai se embotando, o nosso povo vai se prostituindo, porque realmente nós estamos adulterando com o nosso Deus, frequentando todas as noites uma verdadeira escola de prostituição, uma escola de obscenidade, uma escola de depravação. Mas o bonito é isso, o amor do nosso Deus, que é um amor apaixonado pelo seu povo, não desanima, não volta atrás.
E assim como ele quis que Oséias fosse um profeta que tivesse o seu coração, que sentisse com ele, e assim fosse esse povo, mesmo como nós estamos vendo, usando de palavras duras, porque era preciso também usar palavras duras para retirar aquele povo da situação infeliz que eles estavam vivendo, mas Deus colocou no coração de Oséias a sua misericórdia. Meus irmãos, é a mesma coisa. E você viu pelo evangelho de hoje, Jesus escolhendo os seus apóstolos. Ontem o evangelho dizia: pedia ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe, mas Jesus não apenas mandou pedir operários para a sua messe, ele foi para o alto do monte, ele passou uma noite toda em oração para pedir ao seu Pai que lhe indicasse quem eram aqueles que ele devia selecionar e trazer mais para perto de si, para serem os seus apóstolos, porque ele precisava de operários para a messe, porque a messe estava pronta, preparada. Eu lhes dizia ontem, messe é uma plantação que já está no ponto de colheita, e se não for colhida naquele momento, se perde totalmente. Jesus viu que o povo estava nesse ponto, mas ele mesmo se considerou pouco e pequeno para toda essa obra. Ele sentiu que o Pai queria que ele tivesse outros ao seu lado, e foi por isso que ele escolheu. E veja a pobreza dos apóstolos que ele escolheu, mas ele precisava, ele pediu ao Pai, e foi o Pai quem lhe indicou aqueles apóstolos que estão aqui nomeados pelo seu nome, até com qualidades, dizendo irmão desse, filho de tal, fulano, para indicar que eram estas pessoas. Não foi pegar qualquer um, não, era uma coisa personalizada, uma coisa nominal. E hoje, graças a Deus, o Senhor faz a mesma coisa, para reconquistar o seu povo que se perde, desculpe, na prostituição, no adultério contra Deus. Mas o Senhor vê que até mesmo nessa situação em que o povo está, até essa decadência mostra o quanto esse povo precisa, e se não houver operários, vai se perder a messe, vai se perder a colheita inteira. E é por isso que o Senhor está buscando operários para a sua messe, e nós somos estes operários. E veja como o Senhor se expressa: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E meus irmãos, é isso que o Senhor está fazendo, e isso muitas vezes até espanta nós, que somos muito justiceiros, que nós achamos até que é uma coisa errada, Deus ir buscar justamente os mais errados, os mais pecadores, os mais depravados, mas é isso que Deus está fazendo. É como a mãe, se ela tem vários filhos doentes em casa, claro, ela cuida de todos, mas ela vai se desvelar justamente por aquele que está mais doente. Isso não se trata de doença, se trata de filho, de filha descabeçados. A mãe vai se preocupar muito mais com aquele, com aquela que é o mais descabeçado de todos eles. Não é que ame mais, pelo contrário, a maior preocupação, e a mãe não quer perder nenhum, então ela se debruça mais ainda sobre aquele que lhe dá mais trabalho. É isso que o Senhor está fazendo, porque Ele não quer perder ninguém. E ao mesmo tempo, Ele quer que nós tenhamos o coração dEle, a misericórdia dEle, justamente nesses tempos que nós estamos vivendo, porque a messe é grande, Ele precisa de operários. Se os operários não entrarem em ação com o coração dEle, muitos irão se perder. Isso traz a nós uma grande responsabilidade. Meus irmãos, cada época tem os seus apóstolos. Ali no tempo de Jesus, Ele escolheu aqueles apóstolos. Mas em todas as gerações, Ele precisa escolher outros apóstolos: Pedro, João, Mateus, Filipe,
Bartolomeu, não estão mais no nosso meio. Eles já estão na eternidade. O Senhor escolhe outros, e claro, como a população aumentou muito, e como a depravação aumenta a cada dia mais, o Senhor precisa escolher mais operários, e esses operários somos nós. Especialmente você, que o Senhor escolheu para uma vida especial, uma vida de consagração. Você não é simplesmente alguém que quis ser consagrado, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. Não é isso que o Senhor diz? Os apóstolos que Jesus escolheu eram fracos, e nós vemos realmente como eles tiveram as suas fraquezas, e grandes fraquezas. O próprio Pedro, nós sabemos muito bem que Deus não escolhe aqueles que já têm qualidades, os qualificados, não. Pelo contrário, Ele qualifica os seus escolhidos. Ele escolhe fracos e qualifica esses seus escolhidos. E para nossa admiração, Ele não chama os qualificados, e poderia chamá-los, chamou a nós. Então, por amor de Deus, nós não podemos tirar o corpo, justamente porque nós somos fracos e nos sentimos fracos, e deixa eu dizer, somos fracos mesmo. Não é real que Jesus vai chamar Simão, e vai chamá-lo de Simão, depois da sua ressurreição, naquela pesca milagrosa, mas aquela pesca milagrosa depois da ressurreição. Ele pergunta a ele 3 vezes: Pedro não, Simão, tu me amas? E até o fato de chamar a ele de Simão, que quer dizer caniço, coisa frágil, coisa fraca, estava indicando que Jesus sabia muito bem da fraqueza de Pedro. Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes na hora da paixão, mas que Ele quer curar, que Ele quer fortalecer, que Ele precisa fazer dele o seu escolhido para chefiar a igreja, sem tirar a sua fraqueza. Aí está a sua escolha. Meus irmãos, é a mesma coisa. Ele não retira a nossa fraqueza, até para que nós dependamos mais do Senhor. Nós somos pecadores, erramos tantas vezes, e por isso dependemos do Senhor, e Ele quer conservar essa dependência, porque nós precisamos dEle. Não somos nós que produzimos frutos. Quem produz fruto é o cepo, é o tronco. Nós somos ramos. Claro, os ramos é que vão dar os cachos de uva, mas na verdade quem produz é o tronco. Jesus é o tronco da videira, Ele que produz frutos, mas sem nós Ele fica sem mãos, sem pés. Portanto, não deve ser a nossa fraqueza, você olhando a firmeza do tronco e olhando a fragilidade dos ramos. Não é verdade que os ramos são frágeis? Muitas vezes parece mentira que aquele cacho de uva, como a gente vê hoje na Terra Santa, cachos de uva enormes, pesados, como é que eles estejam sustentados por aqueles ramos tão frágeis? Mas é assim. Veja, é a mesma coisa. Jesus quer que os frutos sejam produzidos por ramos frágeis como somos nós, e nós não podemos tirar o corpo dizendo: não, eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não posso ser apóstolo. Não, meus irmãos. Hoje, diante dessas leituras, especialmente diante desse evangelho, onde o Senhor está nominando os seus apóstolos, eu preciso dizer, Ele chamou você também pelo nome para ser seu apóstolo. Como disse a primeira leitura, é preciso semear um campo novo, e você já tem um campo aí diante de você, que é a sua casa, que é a sua família, que são os seus, aqueles que vivem com você, e você já sabe como já é difícil trabalhar nesse campo.
Mas como eu dizia ontem, eu repito, se por acaso você não está percebendo efeitos, consequência, não está vendo frutos do seu trabalho neste campo que está próximo a você, porque muitas vezes nós não conseguimos ser apóstolos na nossa própria casa, não conseguimos ser profetas na nossa própria casa. Vá semear, vai trabalhar no campo dos vizinhos, no campo dos outros, vai colher frutos no quintal de outras pessoas, porque tenha certeza, o Senhor vai providenciar alguém que venha cuidar do seu quintal, que venha cuidar do seu canteiro, que venha cuidar dos seus, que venha salvar os seus, que venha arrebatar os seus, para que eles não se percam. Deus não se deixa vencer em generosidade. O essencial é que cada um de nós seja apóstolo. Não nos esquecendo disso que o Senhor diz: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus não tem uma lata de lixo. Ele não joga ninguém no lixo. E saiba, nenhum dos seus é ovelha negra. Talvez seja ovelha perdida da casa de Israel, mas ninguém da sua casa, ninguém da sua família, ninguém que está próximo a você é a ovelha negra. Não. Talvez seja uma ovelha perdida, e é para ela que o Senhor quer que você se dirija. E em vosso caminho anunciai que o reino dos céus está próximo. Sim, por um lado o reino dos céus está próximo, mas por outro lado, o reino dos céus chegar até essas pessoas está muito próximo. Depende de nós. Depende de nós. Se nós fizermos, a coisa vai acontecer. Se nós não fizermos, não acontecerá. Senhor, faz-me apóstolo. Jesus, dá-me a firmeza de apóstolo no campo novo que o Senhor me apresenta, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.